Opa, fala aí pessoal. Hoje vou estar falando com vocês a respeito de alguns pontos, né, políticos e tal, etc., das decisões do governo e da possível demissão do Mandetta, certo? E na verdade não vai nem focar tanto nisso em si, mas em algumas coisas, né, que a gente vai olhando assim e percebendo como o governo, no caminhar do governo em si. Mas primeiro, eu acho interessante falar para vocês que esses vídeos que estava falando, dos outros vídeos de fazer vídeos mais trabalhados, estão sendo feitos já, né, de certa forma, e eu pretendo terminar esses vídeos de tops, né, que estou fazendo top 30 de música medieval, top 20 de músicas renascentistas. Acho que eu vou fazer um top 20 também de músicas barrocas, depois vou fazer de música clássica, de música romântica, e só aqui para falar, eu acho interessante mostrar para vocês que, na verdade, tanto o barroco, quanto o clássico, quanto o... né, também o romântico e até o moderno, né, dessas músicas assim, são tidas em só um estilo clássico, que a gente sempre fala clássico, mas eles também têm períodos separados, certo? E eu pretendo fazer ele até o final. De repente eu acho que vou fazer talvez mais dois tópicos, que seriam voltados, um primeiro para músicas com atmosfera medieval, não são medievais, e também algumas que são dark folk, que também é um estilo que me agrada bastante. Depois disso a gente vai ver outros tops por aí, mas eu vou focar em política. Vou fazer um vídeo de acervo próprio do que eu entendo até como política, passando para vocês vão dar uma analisada, e vou também mostrar algumas coisas mais acadêmicas, né? Obviamente, acho que vou começar pelo modelo acadêmico de tudo isso, e vou mostrar também o que a esquerda e a direita enxergam, vou mostrar talvez aí alguma coisa de centro, mas também vou mostrar para vocês ali algumas coisas voltadas para como o extremo de um espectro olha para o outro, né? Por exemplo, já dando uma spoiler, aquele que é de extrema esquerda, sei lá, um stalinista, o cara enxerga quase todo mundo como direita, né? Então, por exemplo, já vi alguns marxistas, né, falando, por exemplo, que a Manuela Dávila era uma liberal. Ó, só para vocês terem noção. Talvez aí seja um choque aí para alguém que seja de direita, mas isso daí existe. E agora um choque para a esquerda é que, por exemplo, um anarcocapitalista olha até para um liberal, né, e etc., e chama ele de comunista. Então isso pode acontecer também. Cada aspecto tem ali o seu radical e ele pode acontecer. Isso eu só estou dando um exemplo. Essa parte anarcocapitalista é a parte liberal, entre aspas, assim, né, mais liberdades, etc., da direita, e, por exemplo, o stalinismo seria a parte mais ditatorial da esquerda, mas a parte mais liberal da esquerda seria o anarcocomunismo, né, ou talvez, às vezes, chamados de anarquismo puramente, né, dessa forma simples. E também existe a parte da direita ditatorial, que seria, por exemplo, a ditadura do Pinochet. E já falando aqui para vocês, eu acho que, por exemplo, ditadura militar, ditadura do Hitler, ditadura até mesmo assim de outros lugares que foram até estatais, sei lá, por exemplo, Mussolini também, esse pessoal, para mim, se encaixa um pouco mais no centro, porque eles têm umas visões um pouco mais keynesianistas, tal, etc. E às vezes eles puxam, tá? Você pode falar assim, mas eles têm coisa de direita. Pode ser que tenha coisa de direita. Então seria uma centro-direita ditatorial, por exemplo. E você também tem a centro-esquerda ditatorial. Isso também pode acontecer. E às vezes até dentro de um governo, sei lá, fascista ou algo do tipo, também tem ali as suas loucuras ali no meio, né? Mas é só isso que tinha que falar no começo desse vídeo. Agora vamos direto para o ponto. Mandetta. Né? O Mandetta, antes de tudo, né, ele tem ali desempenhado um trabalho bem interessante, né, e tal, e etc. Mas é claro, né, ele está ali corroborando para essa ideia da quarentena e tal, e etc. E é uma ideia que eu super aprovo, mas eu deixo de antemão aqui para vocês, né, esse mas que estou usando aqui, porque eu vejo alguns governadores querendo, né, pelo menos pensando na ideia de barrar comerciantes de fazer essas coisas. Isso daí eu não acho legal. Eu acho que deveria haver uma certa liberdade, né? A Constituição dá essa liberdade, o Ocidente sempre deu essa liberdade, né, quase sempre, e você tem que fazer as suas coisas. Você pode ir para um lugar e para o outro, se você quiser. Mas o que acontece é que a gente está falando, fique em casa, faça as suas coisas em casa. Se você consegue fazer as suas coisas, fique em casa, entendeu? Agora, se você precisa
né, sobreviver e precisa fazer essas coisas, meu, vai fazer essas coisas, entende? Você precisa trabalhar, você precisa fazer essas coisas porque é assim, o pessoal tá falando para vocês ficarem em quarentena, mas eles não vão fazer nada praticamente para vocês, entende? Pode ter alguém que pode ter uma boa alma, pode te ajudar, mas nem todo mundo vai ter isso, vai ter muitos brasileiros que podem passar fome. Então esse é o ponto, tem que unir o útil ao agradável. Então a economia precisa continuar fazendo as coisas dela, principalmente para as pessoas que precisam trabalhar todo o dia e precisa, obviamente, descer a curva, porque é uma coisa muito desesperadora você pensar que a gente tem o SUS para atender a população do Brasil. É uma coisa terrível, a gente vai precisar pelo menos de uns 10, né, sistemas de universais de muitos países de primeiro mundo, só para você ter noção. Talvez eu esteja exagerando aqui, né, talvez muito, mas é basicamente isso que a gente pode pensar pelo tamanho da nossa população e pelo tamanho do desastre que pode acontecer. E mesmo se fosse pensar, é o pessoal de mais idade, é o pessoal ali que está em zona de risco. Só esse pessoal, mesmo pela forma estatística, né, a média estatística do pessoal aqui não ser de idosos ou de pessoas em risco, a gente tem uma população muito grande e, obviamente, esses números também aumentam. Então, a gente tem mais de dobro, né, triplo, às vezes até de idosos do que, por exemplo, a Itália. Então, é uma verdade, é uma coisa que não tem como fugir, é a realidade das coisas. Então, a gente tem que se confrontar com essa realidade, entende? Então, é basicamente isso que tinha para dizer. Então, ele está fazendo o trabalho dele, espero que ninguém proíba ninguém de fazer as coisas que tem que fazer, até porque se você está lá na sua casa e você está lá no seu conforto, consegue fazer as coisas, você pode pensar em você, né? Essas coisas assim, vamos pensar em todo mundo, mas também se lembre que tem gente que não vai poder fazer isso, certo? Então é isso. O Mandetta tem lá fazendo o trabalho dele. Mas uma coisa que a gente até volta antes, né, de tudo isso é as certas atitudes que os ministros têm diferença, né, uma diferença muito grande com o governo. Então a gente pode ver às vezes o Guedes fazendo alguma coisa e o Bolsonaro falando alguma coisa diferente. A gente tem ali o Moro fazendo alguma coisa e o Bolsonaro fazendo alguma coisa diferente. Então isso pode muito bem acontecer. É uma coisa que está acontecendo muito no governo e já nos primeiros dias o Bolsonaro já estava falando isso, ele passou alguns dados, né, não me lembro do que era muito bem ao certo, talvez vocês se lembrem, se vocês quiserem se lembrar, coloquem aí embaixo, e ali o Onyx teve que falar diferente, não, o Bolsonaro se confundiu e tal, né, então é um negócio muito, muito estranho que acontece aí, mas ali, voltando para os dias atuais, o Mandetta tem feito, né, o trabalho dele e tem ali desempenhado um bom trabalho, mas em contraparte ele está vamos dizer assim, desafiando o Bolsonaro, entende? Segundo a cabeça do próprio Bolsonaro. Então eu já vi gente falando que o Bolsonaro tem síndrome de Deus, alguma coisa assim, né, em alguns canais, mas não sei se chega muito bem ao ponto. Eu acho que até isso seja coisa do Olavo na cabeça do Bolsonaro. Por quê? Porque o Olavo, diga-se de passagem, ele tem muitas atitudes interessantes, né, voltadas lá para as coisas que ele faz lá e etc, voltado para a filosofia, para aspecto político e tal, etc, mas só, né? Aí ele acaba se colocando em algumas coisas ali nada a ver. Por exemplo, já vi ele passando vergonha demais, falando sobre física, falando sobre saúde. Eu acho que o máximo de todos é a saúde. O cara falar de saúde, né? Um filósofo que não está entendendo as coisas ali e também às vezes dá até uma de estatístico, né? Uma pessoa focada ali na própria estatística. Então é uma coisa bem esquisita que a gente pode perceber aí, né? Mas o que vai além disso é que, por exemplo, você pode analisar no discurso do Bolsonaro, que era aquele lá do atleta, né? Essas coisas assim. Antes, ele estava até falando que poderia ser uma gripezinha e tal, etc. Mas ele não estava tão, assim, ferrenho, né? No jeito que ele ia se portar para a galerinha dele. Mas o que acontece é que, por exemplo, só foi o Olavo falar que ninguém morria de coronavírus, que no outro dia, basicamente, ele já estava falando, não, por causa do meu histórico de atleta, né, e tal, e falando lá aquelas sandices lá, né? Na verdade, eu acho que eu falei até no último vídeo, que pelo menos o último pronunciamento dele estava bem legal, ficou bem melhor do que os outros, então aí a gente pode dar um positivo aí até, né, não no vídeo, né, mas pela atitude. Então, é basicamente isso que a gente pode falar. Eu acho que tem mais coisa a ver com o Olavo do que com o Bolsonaro em si.
E ali ele estava falando também nesses últimos dias aí que não tinha medo de usar a caneta dele para fazer as coisas acontecerem. E pelo que a gente estava vendo, o Mandetta, ele estava focando lá no trabalho dele e seguindo até as políticas que o mundo inteiro está seguindo. Então você vê Boris Johnson, você vê Trump seguindo certas posições, e essas posições são obviamente de direita também. Por quê? Porque, como eu digo para vocês, esse negócio de esquerda e direita é um pouco mais complicado do que as pessoas podem pensar. Então, por exemplo, o Boris Johnson e o Trump viraram comunistas de repente? Não, eles não viraram comunista. Não existe essa dicotomia de esquerda ser só Estado e direita ser só liberalismo puro, né? Liberdades, etc. Tanto que, por exemplo, se você for para a esquerda, você pode perceber que tem gente falando que a direita é ditatorial e que a esquerda é ali, né? Aquele problema todo, né? Que seria lá o demônio, né? E tal. Opa, até me perdi aqui que é um negócio aparecendo aqui. Mas o que eu disse para vocês foi isso, que a esquerda acha também que às vezes a direita é aquele negócio, aquele demônio todo, e também quando você olha para a esquerda, ela acha que ela é ali o suprassumo da liberdade. Então é basicamente isso. Mas o que acontece é que o Mandetta, ele falou num dos discursos dele que não é... Opa, desculpa aí, pessoal, que o negócio acabou caindo. Mas aí até tava me perdendo aqui. Mas o que o Mandetta falou é que não era só uma gripezinha, que não era só um resfriadinho e tal, etc. E ali isso daí deve ter ferido, né, o orgulho do Bolsonaro. Mas o que acontece é isso, né, basicamente. Ou não, né? Talvez ele ache pela alguma pessoa lá também que às vezes recomenda coisas erradas, né, para ele acabar fazendo. E ele acaba tomando essas medidas. Talvez pode ser até o Olavo mesmo. Mas o que acontece, pessoal, é que isso é bem interessante, né? Gera várias discussões que a gente pode acabar aí refletindo com o tempo. Vou estar acompanhando as notícias em si. Eu estou até gravando esse vídeo e tal, etc. Porque fiquei uns dias sem gravar vídeos e também estive postando aí outros vídeos também. Mas é isso, cara. Em resumo, posso dizer para vocês que talvez o Mandetta não seja demitido, né? Algumas notícias aí mostraram que talvez ele possa continuar, né? E que o Bolsonaro teria voltado atrás, mas é tudo especulação até, né? Eu não estou lá para ver o que está acontecendo, mas eu digo para vocês, cara, eu acho que a gente está ferrado, né? Assim como a gente também estaria sendo qualquer outro presidente aí. Porque só se lembrar de 2018 só tinha maluco lá. Inclusive tinha o Daciolo, né? Na verdade eu acho que seria mais legal se o Daciolo estivesse lá, né? O Daciolo é uma pessoa que pelo menos diverte a gente também às vezes. Agora, por exemplo, o pessoal aí só dá mais dor de cabeça, né? É óbvio que isso ajuda no debate público e tal, etc. Você ter lá uma esquerda e uma direita brigando. Mas às vezes também é um pouco chato, né? Você às vezes olha lá no Twitter, né? Eu já vi gente falando lá, um cara falando lá coisas terríveis até, né? Falando que seria melhor que na verdade não, seria o Adélio, né? O herói nacional, ele estaria tentando salvar o Brasil. Olha só a loucura, né? Também que o pessoal da esquerda pode atingir. Também, você via gente também falando que seria legal você matar o Lula, fazer esse tipo de coisa também. Mas é óbvio que a gente pode até falar esse tipo de coisa, obviamente, mas às vezes a gente acaba tirando um pouco da nossa humanidade, né? Por quê? Porque o negócio nem é falar a morte desse pessoal, eles são políticos, né? Como eu disse para vocês, não gosto de político. Mas o que acontece é que às vezes isso até acaba excedendo e a pessoa acaba lá atingindo também o parente, né? Que tá lá com ela, também atinge os amigos. Então é uma coisa aqui que não estou buscando fazer, certo? Então é isso, cara. Vamos aí esperar mais notícias. Cada dia acontece alguma coisa louca aí, né? Sempre assim. Na verdade, sempre aconteceu, mas com as redes sociais, cada vez mais observando tudo aí que está acontecendo, você acaba vendo cada coisa todo dia praticamente. Então é isso, né? Qual será a próxima, né? Eu já estou fazendo essa pergunta desde do Alvin, né? Qual que vai ser a próxima de amanhã? Então é isso, cara. Vamos lá.
Com o passar do tempo eu vou fazendo mais vídeos, fazer aquele vídeo lá sobre política, sobre alguns outros pontos, e é nóis aí, cara. Vamos lá, vamos fazer aí nossas coisas, e quem puder ficar em casa, fique, e quem não puder, vai lá fazer suas coisas. E espero aí que medidas drásticas, né, não possam ser feitas para barrar as pessoas simplesmente de saírem de suas casas. Isso daí não é legal, né, principalmente para quem está trabalhando, certo? Então é isso daí. Vamos que vamos aí. Falou aí, pessoal.